Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, a disciplina de Matemática Financeira do seu curso de Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou homem, branco, estou trajando um blazer azul claro sobre uma camisa azul escuro, calça jeans, sapato preto. Meu sinal para a comunidade Libras é esse. E nessa aula, iremos apresentar um pouco sobre a disciplina. O que veremos na disciplina? Qual será o percurso da disciplina? A disciplina de Matemática Financeira é uma continuidade da disciplina de Matemática Básica e Aplicada vista no semestre anterior. Me apresentando formalmente, me chamo Rafael Nink de Carvalho, sou professor graduado em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia, em 2013. Fiz também complementar o curso de Desenvolvimento em Sistemas de Informação pela Unesc de Cacoal. Sou especialista em Educação Matemática pela Unirg de Paraná, especialista em Metodologia do Ensino Superior, Unirg de Porto Velho, especialista em Tecnologias em Educação pela PUC Rio, especialista em Mídias na Educação. Posterior, mestrado em Matemática, também pela Universidade Federal de Rondônia. Fui professor da rede estadual de ensino, dando aula no ensino fundamental e ensino médio. Posterior, dando aula nos cursos de Administração, Economia e Engenharia da Unesc. E assistente professor no Instituto Federal, no IFRO. Então, minha experiência é com a docência, principalmente do ensino da matemática nos cursos técnicos e graduação. Nessa disciplina, vamos abordar um pouco sobre o contexto de finanças e a matemática, qual a relação da finanças e a matemática. Com isso, abordaremos um pouco sobre inflação, risco, incerteza, utilidade e oportunidade. Esses conceitos vão fundamentar a cobrança de juros ou a mensuração da taxa de juros numa situação de empréstimo, por exemplo. Na sequência, veremos um pouco sobre desconto. Quando antecipamos uma dívida, é usual se conceder um desconto e veremos como fazer esse cálculo na capitalização simples e na capitalização composta. Posterior, estudaremos as séries de pagamento. Um exemplo disso seria parcelar uma dívida ou comprar um objeto de forma parcelada. Como que nós calculamos o valor de cada parcela para esse financiamento. E na sequência, estudaremos como se dá o pagamento de uma dívida ao longo do tempo. O quanto eu estou pagando da dívida, qual o meu saldo devedor, o quanto eu amortizei, eu já paguei do principal e o quanto eu paguei de juros. Para isso, veremos o sistema de amortização, em especial saque e price, que são os mais utilizados no mercado. E posterior, abordaremos o conceito de depreciação de valores. Por exemplo, uma empresa comprou um carro, esse carro vai se depreciar ao longo do tempo. Então, como fazer essa previsão de depreciação para lançamento contábil? Tá? Então, esses conteúdos são bases da nossa disciplina e é isso que vamos ver ao longo da disciplina. Primeiro, fazendo uma revisão básica sobre juros, a ideia de capitalização simples e compostas, que já estudamos lá em Matemática Básica, para daí fundamentar e adentrar nos conteúdos específicos da disciplina. Com isso, nossos objetivos para a disciplina é desenvolver o raciocínio lógico e financeiro e aplicá-lo nas disciplinas correlatas. A disciplina de Matemática Financeira é base para outras disciplinas. Quando eu calculo a depreciação de um bem para lançar, esse lançamento vai fazer parte do lançamento contábil. Vocês vão utilizar lá, por exemplo, em contabilidade. Proporcionando ao aluno um embasamento teórico e prático. Muitas das situações vistas dentro da matemática financeira são situações práticas que ocorrem no mercado.
sobre a função financeira na empresa a fim de poder tomar decisões. Por exemplo, num empréstimo, qual seria o melhor empréstimo? Sobre as melhores alternativas de investimentos e financiamento. Por exemplo, é melhor pagar no saque ou é melhor pagar utilizando a amortização Price? Qual delas escolher? E mais especificamente, a gente vai entender como calcular, como aplicar o conceito de descontos simples e compostos, fazendo aí a previsão de o valor atual e os descontos a ser concedido. Vamos realizar cálculos envolvendo o conceito de série de pagamento. Por exemplo, quero comprar uma televisão. Como que eu faço o parcelamento dessa televisão? Qual vai ser o custo desse empréstimo? Quanto que eu estou pagando da dívida a cada parcela que eu efetuo o pagamento? Ainda, vamos aplicar e analisar as operações realizadas no sistema financeiro brasileiro. E para servir de base para esses conceitos, para a gente atingir esses objetivos, fica algumas sugestões de leitura. Boa parte desses livros estão na biblioteca física, mas também estão lá na nossa biblioteca virtual, acessando pelo SWAP. Então, como sugestão de leitura básica, está o livro do Razan e do Pompeu, que aborda o conteúdo da nossa disciplina, que é de matemática financeira. Outro livro interessante é o livro Matemática Financeira Objetiva e Aplicada, do Puccini, que também está disponível lá na nossa biblioteca virtual. O livro do Vieira e Sobrinho também faz parte da nossa referência básica, está disponível na biblioteca física e na biblioteca virtual. E ainda tem o livro do Assaf Neto, que pega matemática financeira e suas aplicações e traz uma série de exercícios que vocês podem consultar como base e como exemplo na resolução da teoria, na aplicação da teoria. Para finalizar, nossa última sugestão de leitura é o livro da Lília Veras. Em especial, esse aborda principalmente o uso de calculadoras financeiras para a resolução dos problemas. Então, além de trazer toda a teoria, traz mais de 300 exercícios resolvidos, principalmente demonstrando o uso da calculadora financeira, que é uma das ferramentas que a gente vai aplicar, vai utilizar na resolução dos problemas. Nas aulas teóricas, nas web aulas, veremos principalmente o cálculo manual de resolver um problema. Mas lá no nosso encontro virtual, faremos o uso, por exemplo, dessa calculadora, que é uma calculadora muito comum, o seu uso dentro de instituições financeiras, que é HP12C. E vamos poder testar essa ferramenta usando um simulador online. Por exemplo, como que faríamos o cálculo de um financiamento utilizando essa calculadora? Então veremos como fazer o cálculo utilizando a teoria, utilizando as fórmulas e também utilizando tanto a HP12C quanto as planilhas eletrônicas. Em especial, a gente vai resolver alguns problemas utilizando o nosso Excel. Com isso, eu consigo calcular o valor, por exemplo, de uma série de pagamentos de forma, primeiro, teórica, utilizando as expressões, ou utilizando uma calculadora financeira HP12C, ou também utilizando uma planilha eletrônica. Com isso, vamos ter um arsenal de ferramentas que a gente pode utilizar na hora de resolver um problema financeiro. Certo? Ficam como referências básicas os livros já citados, em ordem como apresentado lá no plano de ensino, o livro do Razan, do Puccini, da Vieira Sobrinho. Nas referências complementares, também tem um livro elaborado pelo Instituto Federal, que é Matemática Financeira, do Alves. Outros livros, como o do Crespo, lá disponível na nossa biblioteca física, livro do Matias, do Assaf Neto, e aí observe o link lá para a minha biblioteca. Então, se você não utilizou ainda a biblioteca virtual, faça o acesso da biblioteca virtual e siga o link, que você vai direto lá para a nossa referência básica. Então, qualquer tópico, qualquer dúvida que ficar, você pode consultar tanto os tutores, mas também não deixe de consultar as referências complementares, que elas podem auxiliar principalmente na demonstração de outros exercícios, como resolver, aplicar aquele conceito em outras situações.
já que nossa aula, web aula, é um pouco curta, a gente não vai conseguir abordar todas as situações possíveis que envolvam aquela teoria, certo? Então, estudem, verifiquem o material e qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto a equipe de tutoria, quanto eu, como professor de vocês. Até a próxima aula, e na próxima aula a gente já começa com o conteúdo. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.